Mas eu creio que o inverso também é verdadeiro. Não faz sentido falar de proteção sem participação. E é, portanto, uma proteção participativa, aquela que está aqui em causa, de forma a envolver as crianças nos seus contextos de existência, nas instituições, nas ONGs, na tomada de decisão, de tal maneira que os dispositivos de proteção sejam eles próprios ativamente influenciados pelas crianças. Certo. E então, existem especificidades quando se fala em participação de crianças. Existe. As crianças são o único grupo de seres humanos nas democracias liberais, são um modelo político dominante em boa parte do mundo, não é? Que não tem direito a voto, nem direito a ser escolhidas como decisores políticos. O movimento pelo alargamento de direito a voto foi feito com imenso sacrifício, com muita luta, mas finalmente consolidou, em boa parte do mundo, a possibilidade de homens e mulheres, velhos e novos, pobres e ricos, alfabetizados e analfabetos, poderem votar. O único grupo que está afastado dessa possibilidade são as crianças. Aliás, nessa matéria até há uma diferença, por exemplo, entre Brasil e Portugal e a maior parte dos países da Europa. É que no Brasil o direito de voto é atribuído aos 16 anos, em Portugal, na maior parte dos países da Europa, o direito de voto é atribuído só a partir dos 18 anos. De forma que a participação política direta nos organismos e nos dispositivos das democracias liberais está vedada às crianças. Isto não significa que a criança não seja um ser político e com competências políticas. As crianças são seres políticos e têm competências políticas. É interessante verificar, por exemplo, como nestas revoltas recentes da Tunísia e do Egito, há crianças na praça, há crianças fazendo mobilização coletiva. As crianças não estão fora do processo, estão ativamente envolvidas com os adultos neste processo e, portanto, elas são também competentes políticas. Aliás, no caso do Egito, uma criança que inventava palavras de ordem particularmente criativas tornou-se uma espécie de símbolo daquela revolta da população que luta pela liberdade na Praça Central do Cairo. Mas não têm direito de voto nem de ser eleitos. E isto é uma especificidade. Do meu ponto de vista, também não é vantajoso que hoje se defenda a atribuição do direito de voto a todas as crianças. O que é vantajoso e importante é encontrar modos de mobilização da voz das crianças e da sua opinião em decisões políticas coletivas. Isso é feito, por exemplo, quando dinâmicas como o orçamento participativo, que tem algum impacto em algumas cidades do Brasil, aliás, se gerou a partir da experiência, se tornou conhecido no mundo a partir da experiência de Porto Alegre, por exemplo, dinâmicas como essas sejam capazes também de pôr as crianças a opinar, a dar a sua posição, a transmitir as suas opções. E isso pode ser feito de múltiplas maneiras, e não apenas através das formas representativas em que se consolidaram as nossas democracias liberais. Professor, quando se fala em participação de crianças, se fala desde participação de crianças muito pequenas, né? Sem dúvida. Alguns estudos realizados aqui na minha universidade, designadamente alguns deles feitos por estudantes brasileiras, mostram como as crianças, desde bebés, na creche, tomam decisões e essas decisões influenciam o espaço coletivo. Isso é reconhecido a partir da pesquisa, porque não é absolutamente nada intuitivo que assim seja, mas a pesquisa tem mostrado isso. Que os bebés são capazes de construir processos, não temos que ter não temos que ter medo do nome, processos políticos de decisão. Fazem alianças, criam coletivos de resistência ou de consolidação perante, por exemplo, o adulto, educador ou professor, quem esteja na sala, na creche,
fazem opções e lutam por essas opções, e isto tem impacto na vida coletiva dentro da creche. Portanto, a participação é alguma coisa inerente, digamos, à própria condição do ser humano. O ser humano é um ser que age na direção dos outros e que procura que essa ação seja uma ação entendida, interpretada pelos outros e influente sobre os comportamentos dos outros. E o que é importante é que haja esse reconhecimento, que haja a validação dessa forma de ser das crianças e que haja a atribuição do direito próprio, que é o direito participativo. Isto não quer dizer, em todo caso, é importante que seja referido isto, que as crianças devem ser os donos do mundo, ou que a partir deste entendimento o adulto não tem nenhum papel. Não, o adulto tem um papel fundamental. As crianças e os adultos devem ser capazes de se conjugar na concretização dos seus mundos de vida, das formas de organização e direção dos seus contextos de existência, mas dizer isto, significa desde já enfatizar a ideia de que as crianças também participam. Porque, como já vimos atrás e falamos já atrás, aquilo que é francamente dominante é o não reconhecimento de que as crianças são seres ativos, sujeitos com vontade própria e de que a participação das crianças é determinante no funcionamento da vida social.